E a misericórdia é exatamente esse amor misericordioso de Deus. E essa realidade que nós ouvimos nas leituras. Na primeira leitura nós ouvimos um texto tirado do profeta Isaías, onde Deus vai dizer que Ele consola o seu povo. Essa imagem da mãe, como uma mãe, Ele consola o seu povo. O povo de Israel, que naquele tempo estava vivendo a experiência do exílio, o povo de Israel, que naquele momento sentia a ausência de Deus, Deus se manifesta como aquele que ama o seu povo, Deus se manifesta como aquele que consola o seu povo. É bonito, amados e amadas de Deus, essa imagem de Deus que consola. Deus que consola o povo de Israel e Deus que hoje também nos consola. Deus que manifesta o seu amor para conosco, nos consolando. E no Evangelho, nós ouvimos Jesus que nos convida à pequenez, nos convida à humildade. Quem é o maior do reino dos céus? É aquele que se faz pequeno, é aquele que se faz como criança, é aquele que é capaz de assumir uma atitude de humildade, é aquela que é capaz de assumir uma atitude de pequenez. Este sim, este é o maior, aquele que se faz como criança. E quem se faz como criança entende a dinâmica de Deus, entende a lógica de Deus. O nosso Deus não é o Deus da avareza, o nosso Deus não é o Deus da grandeza, o nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus da humildade, é o Deus que nos convida a nos fazermos pequenos, é o Deus que nos convida a nos fazermos simples, a nos tornarmos simples como as crianças. E a partir do momento em que nos tornamos simples, pequenos, humildes, aí Deus revela para nós o seu mistério de amor. Aí nós começamos a entender verdadeiramente qual é a dinâmica do reino de Deus. Nós começamos a entender qual é a dinâmica do reino de Deus, qual é a dinâmica de Deus. A dinâmica de Deus passa pela simplicidade. Deus passa pela simplicidade. Basta olharmos um pouquinho onde foi que Jesus nasceu. Jesus nasceu no palácio de César Augusto em Roma. Jesus não nasceu no palácio de Herodes em Jerusalém. Jesus nasceu na simplicidade de uma gruta em Belém. A dinâmica de Deus, a lógica de Deus é a lógica do amor. E porque é a lógica do amor, é a lógica da humildade. E Santa Teresinha entendeu isso muito bem. Santa Teresinha, desde cedo, ela quer ser religiosa, ela quer ser carmelita. Ela tinha irmãs também que eram carmelitas, irmãs de sangue, e ela também quer ser carmelita. E a via de santificação, quer dizer, o caminho de santificação naquele tempo de uma carmelita, era geralmente o de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tinha sido uma grande religiosa, tinha sido uma mulher que criou os patamares da vida religiosa, os patamares da vida da ascensão para Deus.
Santa Teresa d'Ávila tinha feito um grande caminho de êxtase e de coisas semelhantes. E Santa Teresinha, o próprio nome diz Teresinha, né? Desde cedo ela se sente humilde, simples. E ela começa a se perguntar: o que eu serei na igreja? Ela começa a se perguntar qual é o seu caminho na igreja. Ela tem um coração grande, ela tem um coração que abarca o mundo, ela tem um coração enorme, um coração capaz de um amor muito grande. E ela pensa em ser sacerdotisa, mas essas mulheres não podiam ser sacerdotisa. Pensa em tantas outras possibilidades que ela poderia ser na igreja. E ela descobre uma coisa. Ela descobre que, sendo o amor, ela seria tudo. O Evangelho não diz que Deus é amor? Não diz para nós que Deus é amor? Diz. E Santa Teresinha percebe exatamente isso. Se Deus é amor, amando, eu serei tudo. Sendo amor, eu serei tudo. E então ela descobre, no coração da igreja, eu serei o amor. E vive sendo amor. E vive buscando se santificar, vive buscando, se torna santa, amando. Amando. Santa Teresinha percebe que o amor ele se manifesta de uma forma concreta na vida das pessoas. O amor ele toma forma nas pequenas e nas grandes coisas da vida das pessoas. O amor não é um conceito abstrato, mas ele é um conceito que toma forma e se torna concreto na vida do dia a dia, no relacionamento entre as pessoas, nos pequenos gestos da vida do dia a dia. O amor vai tomando forma através da capacidade de dar um copo d'água para alguém, através da capacidade de dar um sorriso para alguém, através da capacidade de suportar os insultos de alguém. E assim que Santa Teresinha fez. Tinha uma irmã muito chata no convento, e era insuportável, que ninguém gostava, e Santa Teresinha fazia todo o esforço de ficar sempre junto dela. E assim foi se santificando em suportar não, amar, e amar aquela irmã, a irmã que era chata, que lavava a roupa, espirrando sabão nela, jogando água nela, a irmã que era chata e ela deixava a irmã falar, e a irmã se sentia amada. É assim que ela foi se santificando, nas pequenas coisas da vida do dia a dia. Assim que o amor se manifesta, é assim que o amor torna forma na nossa vida, através de pequenos gestos, da capacidade de dar um sorriso, da capacidade de dar um copo d'água, da capacidade de dizer muito obrigado, da capacidade de ajudar as pessoas com gestos concretos, da capacidade de dar um pedaço de pão, da capacidade de fazer alguma coisa para outra pessoa. Você não está com vontade, mas você levanta do sofá, está vendo a televisão, faz isso para mim, fulano, ô fulano, faz isso para mim, ô fulano, faz isso para mim, e a pessoa levantar e fazer sorrindo. Assim o amor vai se tomando realidade concreta na nossa vida e vai nos santificando. Ser santo, amados e amadas de Deus, é coisa que todos nós somos chamados e está ao nosso alcance. Santa Teresinha se santificou
coisas. É a dona de casa que no dia a dia lá, ela pode se santificando. É o marido que nas pequenas coisas pode se santificando e deve se santificando. No nosso trabalho, aquela pessoa chata, enjoada, que você ali deixa ela falar, deixa ela se sentindo amada. É aquela pessoa que você humanamente não suporta muito, mas você se torna dom de amor para ela. E aí você vai se santificando. Assim o Santa Teresinha fez. E foi essa grande mulher e que tinha o mundo no coração. É uma mulher que tinha o mundo no coração. Uma mulher que dentro do Carmelo se tornou padroeira das missões. Dentro do Carmelo, e não saía, e ela se tornou padroeira das missões. E se tornou padroeira das missões por quê? Porque ela tinha um desejo insaciável da salvação dos pecadores. Tem um fato muito interessante na vida dela, que ela foi por uma vida muito breve. Ela viveu 24 anos. Viveu 24 anos. E assim ainda com muito, final da vida, com muito sofrimento, com muito. E ela era ainda muito jovenzinha ainda, que já estava, me parece um pouco antes de entrar no Carmelo, já estava no Carmelo, e ela ficou sabendo, tinha um camarada em Paris, que era um blasfemo, que era um ateu, blasfemo, e ele tinha sido condenado à morte, tinha feito não sei o que lá e tinha sido condenado à morte. E Santa Teresinha queria a salvação dele. Começou a rezar por ele. Começou a rezar pela conversão dele. Ela pediu para Deus um sinal. Que Deus desse um sinal da conversão daquele blasfemo. E antes de morrer, antes de ser enforcado, parece que ele foi enforcado, antes de ser enforcado, ele pediu o crucifixo. E beijou o crucifixo. Isso foi noticiado nos jornais. E Santa Teresinha, quando leu aquilo, exultou de alegria. Exultou de alegria por quê? Porque era um sinal que ela tinha pedido a Deus, de que aquele camarada tinha tido o coração tocado. Que aquele camarada tinha se convertido. Tinha tido o coração tocado pela graça de Deus. A mulher que tem o mundo no coração. A mulher que tem a salvação dos pecadores no coração. É o coração que ama, que transborda de amor. E por isso, ela não só tem amor, só teve amor na vida dela. Claro que teve seus problemas também, mas ela sofreu muito. Ela teve uma profunda aridez na vida dela. Às vezes a gente pensa que a vida do santo e da santa é só de êxtase, né? Que não tem problema. Ela teve uma profunda aridez na vida dela. E ela conta com uma grande conversão dela, no dia do Natal, que ela pediu uma graça para Jesus. A graça de amá-lo mais profundamente. E ele deu a graça para ela. E depois ela começou a sentir uma profunda aridez na sua vida, uma aridez que terminou pouco tempo antes da morte. Acho que nem poucos dias antes da morte, onde ela sentia árida. Mas mesmo na aridez, ela amou, fez da vida um dom de amor, fez de Cristo o grande esposo dela e amou. Fez da vida um dom de amor e tornou o amor uma realidade concreta na sua vida através desses pequenos gestos, através das incompreensões das irmãs, da madre superiora que tinha, ela parecia ser invejada, parecia ser, e ela vivia tudo aquilo, entregando, fazendo de tudo aquilo um dom de amor. É a mulher que na igreja ela foi o amor. O coração da igreja não seria o amor. E viveu assim. E
Santa Teresinha relembra para nós, então, né, que nós podemos também nos santificar através das pequenas coisas, que o caminho da santidade é para nós também, e nós nos tornamos santos e santas na medida em que, assumindo o segmento de Jesus Cristo, nós vamos manifestando o nosso amor para com Jesus Cristo nessas pequenas e grandes coisas da nossa vida. Nós vamos tornando expressão do amor misericordioso de Deus para os outros e para os outros. Quem experimenta verdadeiramente o amor de Deus, como Santa Teresinha, se torna ele, se torna ela também misericordioso. Se torna a expressão desse amor misericordioso das outras pessoas. Porque ela foi para aquele blasfemo, expressando o amor misericordioso através da oração. Porque ela foi para aquela freira enjoada, que ninguém gostava, expressando o amor misericordioso. E a freira se sentia amada diante dela. Nós também podemos fazer isso. Nós também podemos ter para os outros expressão desse amor misericordioso. Amor misericordioso que transformou radicalmente a vida, transformou radicalmente a vida de Santa Teresinha e transforma também a nossa vida. Peçamos a graça então dessa celebração, de celebrando Santa Teresinha nesse ano da misericórdia, amarmos e manifestar o nosso amor através das pequenas coisas e sermos presença para os outros desse amor misericordioso de Deus que fez a diferença na vida de Santa Teresinha e que faz também a diferença na vida de cada um de nós. Que o Espírito que conduziu Santa Teresinha conduza também a cada um de nós rumo a um amor mais profundo, rumo a um amor concreto na nossa